empolgada em reler os meus livros, estudando sobre as constelações familiares. Eu também vou ler, para quem quer mudar um pouco a leitura, né? Estou lendo os dois, relendo os dois, que é sobre as constelações familiares e o caminho da cura, Stefan Hausner, né? A abordagem da doença sob a perspectiva de uma medicina integral. Então aqui atrás está escrito assim: existem muitas razões para explicar por que, apesar de todos os avanços da medicina, muitas pessoas não mostram reações positivas aos tratamentos médicos. E pacientes com sintomas crônicos passam de médico em médico sem obter alívio. Meu nome é Silvana Lima e eu escolho contribuir com você com esses estudos. Comigo também. Stefan Hausner, em seu trabalho de muitos anos como terapeuta, percebeu uma ligação entre a doença e o comportamento do participante, do paciente, dinâmicas familiares ocultas, que podem impedir o caminho para a saúde, que é isso que a gente trata as constelações também, né? Que está oculto, que na verdade está subconsciente, escondidinho, como disse uma cliente minha. As constelações sistêmicas podem dinamizar o tratamento médico, principalmente quando este não obteve sucesso. O exame do quadro familiar, abrangendo várias gerações, pode ser um elemento importante no plano de um tratamento integral. São as terapias integrativas, né? Isso tudo que a gente faz é para integrar o ser. Somos corpo, mente, alma e espírito, então o ideal é que seja um tratamento em conjunto mesmo. Ele abre ao médico ou ao terapeuta novos caminhos e pode ativar recursos para a autocura. Este livro proporciona uma visão esclarecedora do potencial terapêutico das constelações sistêmicas, depois de uma curta introdução às bases da constelação familiar e aos procedimentos usados com pessoas enfermas. Hausner deixa que falem os próprios pacientes, lançando mão de inúmeros exemplos de casos tirados do seu trabalho em seminários de constelações. Ele mostra as possíveis conexões entre a doença e os temas familiares, bem como as possibilidades de solução. Então, bora para as constelações e o caminho para a cura. Vamos para o prefácio nesse primeiro vídeo, tá? A constelação de sistemas sociais estabeleceu-se em numerosos países no decurso dos anos 90, como um método de aconselhamento e terapia em muitas áreas, tais como escolas, presídios, consultoria política e organizacional, e encontra-se em permanente expansão. Se abstrairmos de sua introdução em clínicas psicossomáticas, essa abordagem continua praticamente desconhecida e menos ainda aplicada nas áreas da medicina somática e da psiquiatria. Nesses domínios, a prática da constelação é vista, no máximo, como um método de medicina alternativa ao lado da homeopatia, da tradicional medicina chinesa e da acupuntura, né? O início de toda a cura, e tem muitos mil anos, e não se comenta muito sobre isso, salvo exceções. No campo das curas alternativas, os profissionais da medicina tendem a incluí-la entre as práticas periféricas de caráter exótico ou mesmo esotérico, que nada tem a ver. Enquanto o modelo médico-biológico das doenças continuar dominando a assistência médica financiada pelos seguros de saúde, e enquanto pesquisas cientificamente controladas sobre a eficácia dos métodos de cura forem exigidas como condição para a cobertura dos seus custos, pouco mudará nessa situação. Enquanto esperamos que seja cientificamente comprovado, alguns órgãos não querem comprovar cientificamente. Por esse motivo, prevê-se que a prática das constelações familiares com doentes continuará sendo por mais algum tempo o domínio de psicoterapeutas e de terapeutas estabelecidos, e que frequentemente só se recorrerá a ela quando os procedimentos da medicina usual, utilizados por longo tempo, não tiverem proporcionado o alívio dos sintomas. Coisa bem diferente ocorre nas clínicas psicossomáticas, onde se aplica o método das constelações familiares e onde os pacientes o procuram e experimentam os seus efeitos salutares. Atualmente já existe um certo número de pacientes que, antes de escolherem uma clínica psicossomática, se informam se ali trabalha também com constelações familiares, dando preferência às clínicas que adotam esta prática. O prefácio é grandão, tá? Fica comigo.
Bert Hellinger, que nos anos 80, inspirando-se em métodos pré-existentes de visualização espacial, tais como a Family Sculpting, escultura familiar, estabeleceu as bases dos padrões e estruturas de relacionamento consistentes e existencialmente relevantes, bem como um método de trabalhar com constelações, visando modificar esses padrões. Logo se interessou por esse setor de aplicação da constelação familiar. Em seu trabalho, ele chegou a compreensões absolutamente novas no tocante aos fatores contextuais e condicionantes de doenças, as diversas dinâmicas familiares que atravessam gerações e ao enredamento de pessoas com destinos alheios, limitando suas possibilidades de vida e contribuindo para manter os seus sintomas. Seus procedimentos novos e altamente eficazes foram descritos em documentos como Wu Xingzhao, Workti and the Multi. Acho que é assim que fala. Acho que não é assim que fala. Quando o destino atua e a humildade cura. É a tradução. Melhor, né? O que faz adoecer nas famílias e o que cura. Laços do destino no câncer. A força maior, o amor à beira do abismo e tocar o amor na alma. São livros, tá? Desde então, muitos outros autores deram importantes contribuições à prática das constelações em casos de doenças. Já em 2002, Ilse Kutschera e Christine Schaffler publicaram o estimulante livro Was is Nur Los Nightmare? Don't speak English. O que está acontecendo comigo? Sintomas de doenças e constelações familiares. E nas revistas Praxis der, não sei o que aqui, Prática das Constelações Sistêmicas e o Campo Ciente. Apareceram inúmeros relatos de casos sobre formação de sintomas e constelações familiares. Como se justifica, então, um novo livro sobre o tema das constelações? O que há de especial nesse livro? Bora, né, deixar para o outro vídeo para que não fiquem tão extensos assim, mas continua no prefácio no próximo vídeo. Gratidão e até lá.